Opa, aqui quem fala, eu sou o querido Echo e hoje você já assistiu os filmes de Dragon Ball? Bem. Dragon Ball é realmente a minha franquia favorita de todos os tempos, seja de animes, jogos, filmes, desenhos, seja o que for. Dragon Ball vai ser a supremacia de tudo, pelo menos pra mim, obviamente. Ele me influenciou bastante. Desde os meus 7 anos, o meu traço é até bastante similar ao do Emamuro ou do Akira Toriyama. Tem muitas características que eu acabei pegando dos dois. E com certeza, junto com One Piece, são os meus dois animes favoritos de todos os tempos. Apesar que eu não acho o Dragon Ball tão bom, tecnicamente, por exemplo, Stargate, Hunter x Hunter e Fullmetal tem sim histórias melhores, mas Dragon Ball está sempre no meu coração, porque é realmente a minha franquia favorita. Então, após eu ver o vídeo do Sago de Doraemon falando dos filmes de Doraemon, eu pensei, mano, que outra franquia de filmes que eu poderia fazer vídeo? Aí eu pensei, mano, que outra franquia de anime que tenha tantos filmes que eu tenha visto igual ele? Doraemon? Não. Talvez eu faça vídeos separados em breve, mas com certeza não. Pokémon? Não, mano, eu só vi uns 2 filmes no máximo. Até que eu lembrei daquele lá do cantinho que eu amo demais, Dragon Ball Z. De 15 filmes, sem contar o clássico, é óbvio, porque eu tô vendo o clássico agora pela primeira vez. Por incrível que pareça, eu tô no arco da vovô Uranai e tô indo pro arco Tenshinhan, tá muito bom. Se pá, eu faço uma review de cada arco, igual eu estou fazendo de Naruto. Caso não tenha visto, tá no card ou na descrição, porque dá preguiça fazer o card. Mas eu quero que vocês acompanhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder. Então, aproveitando o lançamento do Super Hero, eu decidi fazer esse vídeo, porque essa ideia está engavetada desde outubro do ano passado. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo e veja os outros vídeos, como o do Lorax, que ficou muito, mas muito bom. Filme 1, Devolva-me Gohan. Ok, esse é o filme do Garlic Jr. Exatamente, Garlic Jr. E quem é o pai dele? Eu vou te explicar. Garlic Jr. é filho de Garlic, por isso que ele tem Jr. no nome, que junto com o Kami-sama disputaram o posto de Deus, que algum Deus superior, sei lá, o Bios, o Zeno, não fala no filme, deu esse posto para o Kami-sama, o posto de Kami-sama. E aí o Garlic ficou tão bravo que lançou os demônios na Terra, mas acabou sendo parado pelo Kami-sama, só sobrando o Garlic Jr., que agora quer vingar seu pai, assumir o posto do Kami-sama e derrotar todos e dominar a Terra. É o Garlic Jr., o vilão mais esquecível de Dragon Ball. É engraçado que ele é um dos poucos vilões de Dragon Ball que consegue as 7 esferas do dragão. Nem o Freeza conseguiu isso direito. E quando ele finalmente faz seu desejo, em vez de ele pedir para dominar a Terra, matar Kami-sama ou algo do tipo, ele pede para ficar imortal. Ele fica imortal. E isso é muito burro, muito mesmo. O filme já começa com o Garlic Jr. pedindo para os seus capangas sequestrar Gohan, porque sim. E nossa, como esse filme, ele é muito rushado. Algumas vezes parecia que ele tinha 2x de velocidade. Tipo, o filme tem quase 1 hora de duração. Nem chega a ser 1 hora, é 50 minutos. Eu acho que ele teve uns 5 minutos a mais só do Gohan cantando e o Gohan bêbado. O Gohan fica bêbado comendo uma maçã, muito antes do filme do Batalha dos Deuses. Então 1 ponto pra Toei e menos 1 ponto pra Akira Toriyama. E esse é um dos poucos filmes que também temos o Goku usando o bastão mágico. Sim, o bastão mágico no Dragon Ball Z e a nuvem voadora. Uma coisa que eu acho que não vemos desde o arco do Piccolo da Maiô, se eu não me engano. E o Goku, ele finalmente usa isso no Dragon Ball Z, que é muito raro. Parece que só a Toei gosta disso e o Akira não. Porque na imagem promocional do Dragon Ball Super Broly, o Goku também usa o bastão mágico. Só que depois do Z ele nunca mais tocou nele. Mas seria muito legal se ele desse lá pro Goten, seria muito maneiro, né? Então, o Garlic Jr. ele é derrotado pelo Gohan, porque o Garlic Jr. por algum motivo ele
vira uma zona de morte e o Gohan dá uma cabeçada nele e empurra ele para lá dentro. Esse filme é até legal, a animação dele é bastante bonita, tem uns sagukas aqui e ali, mas em geral eu acho ele bem ruinzinho. Eu acho que o filme ele é ruim, porque depois desses filmes, depois do segundo filme, a partir do terceiro, tem vilões não memoráveis, mas vilões mais legais que o Garlic Jr. O Garlic Jr. ele é tipo o Pilaf, só que mais feio. Ele nem Namekuseidin é, por exemplo o Slug. O Slug não é um vilão muito bom, mas ele é um Namekuseidin, e isso é bem parecido com o Piccolo. Até aqueles do torneio do poder, eles são Namekuseidin, eles chamam um pouco mais de atenção do que o Garlic Jr., que são anão, azul. E a história dele, de Kami-sama, que tinha um superior, não faz sentido canonicamente, porque o superior dele seria o Kaioshin. E os Kaioshins não tem nada a ver com o Kami-sama. Então, a forma que ele é derrotado também é muito ruim. Tem umas partes que o Garlic Jr. ele é empurrado pra escanteio e o Goku e o Piccolo começam a lutar. E tão esquecível que o Garlic Jr. é. Esse filme é até legalzinho, mas com certeza não é o melhor e tá longe de ser um dos melhores. Então a nota pra ele é 3 estrelas. Filme 2, Os Homens Mais Fortes do Mundo. Cara, esse filme é realmente horrível. Dr. Wheeler era um grande cientista e ele era considerado o homem mais inteligente do mundo. Quando ele foi congelado pelas geleiras, o ajudante dele consegue pegar as 7 esferas do dragão e libertar o seu mestre. E assim ele sequestra Bulma, chama o Mestre Kami para lutar. E ele quer roubar o corpo do Mestre Kami para ter a inteligência mais forte do mundo e o corpo mais forte do mundo. Mas ele acaba esquecendo isso e só tem uma luta normal. Ele cria Bio-Cyborgs para lutar contra os dois, até uma cópia do Botamo, que veio antes do Botamo. 2 pontos para Toei e menos 2 pro Akira. E assim tem umas lutas maneirinhas ali, outra aqui, mas esse filme é bem pior do que o primeiro. Primeiro que o Dr. Wheeler, ele é estranho. O robô dele é feio, tem um cérebro exposto, até a máquina Pilaf é mais bonita que isso. Os Bio-Cyborgs deles é muito fraco. Tipo, tem uma hora que o Goku só derrota ele com um Kamehameha. E ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele sequestra Bulma. Podia dar uma ótima oportunidade para Bulma derrotar ele e falar, não, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Porque enquanto a Red Ribbon, que era tipo a maior vilania, a maior equipe de vilões do planeta de Dragon Ball, tinha um radar horrível, a Bulma com seus 16 anos fez um radar melhor que os deles. A Bulma conseguiu construir uma tecnologia superior a um cara que criou a Arale. A Bulma conseguiu consertar o Android 16. Isso não é pra qualquer um. Mas o filme trata ela como uma moça indefesa. O Mestre Kami também é muito nerfado nesse filme e as lutas finais são muito entediantes. E o Goku derrota ele com uma Genkidama, que é muito genérico. Esse aqui eu dou 2 estrelas, vamos lá. Filme 3, A Árvore do Poder. Esse aqui é hype, mas perdeu umas oportunidades muito maneiras. Turles é um Saiyajin sobrevivente à explosão do planeta Vegeta causada pelo Freeza. Ele e a sua equipe procuram planetas para servirem de parasitas para a grande árvore, que suga a energia vital do planeta para que eles possam comer as frutas e ficarem mais fortes. Mas nesse caminho ele encontra Goku, que assim como ele é um Saiyajin de classe baixa, e ele planeja matar Goku e todo mundo da Terra para ficar mais forte. Primeiro que temos uma coisa muito maneira que desde o clássico a gente não via. Eu sei que depois pra frente tivemos o Capitão Ginyu sugando o corpo do Goku, o próprio Goku Black e tal, o Cycle feito pelos fãs, mas nessa época era bastante novo, um Goku do mal. No clássico tivemos aquele clone do Goku que tinha uma máscara tipo a Puppet do FNAF e ele lutava contra o Goku. Sim, eu sei que teve, não precisa comentar aí embaixo, é sério, tira a mão do teclado. O Turles, muitas pessoas achavam que ele era o irmão do Goku, mas no próprio filme ele explica que ele é um Saiyajin de classe baixa. Eu sei que depois disso não é levado mais pra frente, só o Bardock tem um cabelo do Goku e o Goten. E o Goten eu acho que ele não nasceu com o cabelo do Goku, apesar que a Toei tenta falar isso, eu acho que só a Titi fez o cabelo dele ficar parecido com o do Goku pra lembrar ele. Essa é a minha teoria. E o Turles, ele luta contra o Goku. Eu acho muito legal que numa parte do filme ele faz a lua artificial para fazer o Gohan virar o Ozaru.
Desde criança eu sempre me perguntava por que o Tarles não olhava para a lua, porque no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 temos os Ozarus, os Saiyajins que não tiveram Ozarus no anime, e um deles é com certeza o Tarles. Eu jurava que ia ter uma luta de Ozaru, porque nunca aconteceu isso no Dragon Ball. Nunca, nem no Heroes, nem nos filmes, nem nos OVAs, nem no canônico, nem no mangá, em nenhum lugar. Eu acho que no máximo no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, como eu disse. O máximo que chegamos perto disso foi o Ozaru do Baby versus o Goku Super Saiyajin 4. E esse é o máximo que tivemos. Imagina se o Tarles virasse o Ozaru e lutasse contra o Gohan. O Tarles é um vilão muito legal, mas esse filme também tem o mesmo pecado dos dois primeiros, que vai se repetir por muito, mas muito tempo, que é o Goku perder muito tempo lutando contra capangas. Isso é muito chato, porque o Goku ele é um cara muito superior a esses capangas, mas ele fica perdendo tempo para a luta final, for lá no segundo tempo do filme. Isso demora, mas demora muito, cara. E a luta final ela é bem legal, a animação dela é maneira, o Tarles é um vilão que tem muita presença, é um vilão, um dos meus vilões favoritos do Dragon Ball Z, e no final o Goku derrota ele de novo com uma Genkidama, só que dessa vez sugando a energia da árvore. Nada mais justo, né, a árvore deve sugar a energia da terra. E esse filme, ele é bastante bom, então a nota que eu dou pra ele é 6 estrelas. Filme 4. Goku, o Super Saiyajin. Lord Slug ele acaba chegando na Terra após a informação das esferas do dragão. E ele chega na Terra para conquistar ela, lutando contra Piccolo, Goku e Gohan numa luta. Esse filme é bastante legal porque, como eu disse, ele é o Namekuseidin, uma coisa que só vemos lá na saga Frieza. E esse filme foi lançado uma semana antes do Goku virar Super Saiyajin contra o Frieza. Por isso que nesse filme o Goku vira um fake Super Saiyajin muito maneiro, com cabelo preto, aura amarela, meio laranja, e enfrenta o Slug. Mas o Sr. Kaiô no filme fala que nem o Frieza conseguiria peitar o Slug. Então quer dizer que o Goku dos filmes em fake Super Saiyajin é mais forte que o Goku canônico Super Saiyajin? É legal imaginar que também o Freeza não estava morto nessa época e o Goku ainda não foi para Namek. Mas mesmo assim, o Piccolo sabia quem eram os Namekuseidins e tal. Isso é legal, eu acho. Uma coisa que me faz olhar pra Toei e pensar por quê. A Toei canonizou uma fraqueza pros Namekuseidin, que são sons agudos. Apesar que o assobio do Gohan não é tão agudo assim. O agudo é o grito da Melody, cara. Porque a Toei tem essa mania muito feia de canonizar coisas que não deviam ser canônicas, tipo o irmão do Freeza, ou como o caso recente de One Piece, que é a filha do Shanks. Tipo, se o filme não é canon, pra que você vai canonizar algo que não seja algo besta, sei lá, como um Saiyajin a mais sobreviveu, um vilão diferente e tal, mas porque é um parentesco de um personagem que a gente já conhece. Por exemplo, o que mudaria se o Cooler fosse só da raça do Freeza? Nada. Mas a Toei quer canonizar para vender mais. E isso acaba trazendo muitas confusões às pessoas que não sabem o que é oficial, o que é canônico e tal. Então, só para responder para quem não sabe, o Cooler é oficial. Ele é feito pela Toei, ela tem direitos de imagem de Dragon Ball, dado pelo próprio Akira. Então, é sim oficial, não é feito por fã, mas ele não é canônico, que se passa na linha de tempo do anime. Então você nunca vai ver o Cooler, sei lá, agora no Torneio do Poder ou no Arco Granola que tá acontecendo. Então não, ele não é canônico. E esse filme perde muita coisa. Por exemplo, o Goku virar o fake Super Saiyajin, depois de se transformar e derrotar o Slug com uma Genkidama. De novo, 3 filmes seguidos, 3 Genkidamas. Isso vai se repetir muito. Sério, qual é o problema de derrotar os outros com um Kamehameha? Eu sei que a Genkidama era o golpe mais forte do Goku. Ele quase matou o Freeza, quase derrotou o Vegeta, mas temos vários golpes por aí. E canonizar um novo golpe também não é tão ruim. Por exemplo, um que eu vou falar lá mais pra frente é um golpe muito bom que eu fiquei tão triste de saber que ele não era canônico. E mesmo assim, o Goku podia derrotar ele com um fake Super Saiyajin, mas, né? Esse filme é bastante legal também, eu também dou 6 estrelas pra ele. Filme 5, A Vingança de Cooler. Oh boy, esse é hype de verdade.
Cooler é um dos melhores vilões e é com certeza, tirando o Broly, o vilão que eu queria mais que fosse canônico. Mano, imagina o Freeza agora voltando com uma cópia dele, ou verdadeiramente o irmão dele. Nossa, seria muito, mas muito bom. Eu adoraria ver isso. Cooler aqui, ele é o irmão de Freeza, que após descobrir que ele foi derrotado pelo Goku, um Saiyajin que mora na Terra, ele vai atrás dele para se vingar do seu irmão. A família em primeiro lugar. Esse filme é muito maneiro. O design do Cooler é um dos melhores designs, principalmente na sua última forma. Eu acho legal que eles não perdem tempo mostrando a primeira forma, a segunda, a terceira, aí a quarta, ele já tá na última forma. Menos aquela forma bombada horrorosa do Freeza. E ele vira uma nova forma que o Freeza não tinha mostrado. Isso é muito, mas muito legal. Eu acho que se eles fossem mostrar, eles deveriam ter colocado no lugar de mais um erro desse filme, como nos outros. O Goku lutar contra capangas. E essas lutas é tão chata, mas tão chata, tão... O Goku nesse filme ele tá muito mais fraco do que o normal. Ele não sabe controlar sua transformação em Super Saiyajin. Obviamente isso é feito para ele não virar o Super Saiyajin no início e derrotar todos facilmente. Isso quer dizer que ele não treinou Yadrade para controlar sua transformação. Mas na saga Freeza vemos que o Goku já sabia controlar a transformação de Super Saiyajin. Isso não é uma coisa tão... como esse filme trata. E ele enrola muito, mas muito pra luta final. Mas quando chega na luta final, é lindo. O Goku nesse filme é o Goku Super Saiyajin mais bonito que tem. Porque ele tem uma coisa da saga Cell que eu gosto bastante, que é o Super Saiyajin mais branco, com detalhes amarelos ali, uma cor meio aquarela. É muito bonito. Que no Super eles perdem, infelizmente, isso, porque faz aquele Super Saiyajin cor de miojo, mais amarelo que tudo e dói nos olhos. Esse não, é um Super Saiyajin mais angelical, uma forma mais mística, uma forma mais da hora, e você fica realmente com medo desse Goku, que ele é muito forte. Ele fica brilhando tanto quanto o sol nessa parte. E falando de sol, esse finalmente quebra o que estava acontecendo nos últimos filmes. O Goku manda o Kamehameha e leva o Cooler para o sol, para ele queimar para a eternidade. Olha que maneiro, muito melhor do que o Goku só lançar o mesmo golpe em 3 filmes de novo, cara. Eu realmente não aguentava mais. E esse é muito maneiro. E o próximo também. E esse eu dou 7 estrelas. Eu quero gozar. Filme 6, O Retorno de Cooler. Beleza, eu quero soltar alguns pontos aqui antes. Como vocês podem perceber, nenhum desses filmes é canônico, como eu disse, mas ele se passa em uma timeline completamente diferente do anime, mudando muitos acontecimentos. Por exemplo, lá no filme 1, o Raditz parece não ter chegado, mas o Kuririn já conhecia o Gohan, uma coisa que só acontece no primeiro episódio. Ou o Raditz chegou mais tarde lá, ou o Goku mostrou o Gohan antes para eles, que faz mais sentido do que no original, pra ser sincero. O Goku ia demorar tanto pra mostrar o Gohan pro seu melhor amigo. Enfim, esse também se encaixa nessa confusão temporal. Como no primeiro filme, muitos dizem que se passam durante 3 anos dos androides, mas o Vegeta não estava na Terra, e o Trunks também não. Isso nos faz pensar que o Goku matou o Vegeta e foi pra Namek pegar as esferas. Mas no segundo filme, o Vegeta tá vivo. O que me faz pensar Goku foi para Namek, mas Vegeta não, só ficando Gohan e Kuririn lá. Vegeta ficou voando pelo espaço com a sua nave, passando de planeta em planeta, conquistando eles, e Goku foi lutar lá contra o Freeza. Ou Vegeta chegou mais tarde ou mais cedo do que tava lá. Goku se transformando em Super Saiyajin 1, Vegeta vendo e também se transformando em Super Saiyajin 1 no espaço. Beleza, eu acho que deve ser isso, porque é a única explicação pro Vegeta lá nesse filme. E ele também saber virar Super Saiyajin 1. Ou eles só cagaram o dane-se e quiseram fazer uma história boa, ou eles tratam esse filme como uma sequência, mas como o primeiro filme do Cooler fosse diferente se tivesse o Vegeta lá. Mais ou menos isso. A história desse filme é a seguinte: de alguma forma o Cooler sobreviveu àquela explosão no Sol e virou um androide, assim como o Freeza, o Mecha Freeza.
Só que, em vez de ser um ciborgue, ele é um androide mesmo, feito de nanotecnologia, como os trajes do Homem de Ferro. E ele está sugando a energia vital de Namekusei. Denden então chama Goku e Vegeta para lá e eles vão lutar. Eu acho legal nesse filme que finalmente fizeram o Goku não lutar contra os capangas e sim os outros, o Gohan, o Piccolo e tal. E tem muito mais guerreiros lutando nesse, o que é muito, mas muito legal, diferente dos outros que faziam o Goku ficar lutando contra dezenas de capangas até chegar um vilão final. A estética desse filme é muito bonita. Esse é um dos filmes mais bonitos, junto com o do Janeiba e o do Hero the Garden, porque eles são muito, mas muito bonitos mesmo. Esse filme tem uma coisa maneira, que é as cenas édiges, as cenas épicas. Enquanto os outros não tem tantas cenas memoráveis aqui, esse tem. Tem uma cena muito legal que eu adorava quando era mais novo, é quando o Goku dava um soco no Cooler e arrancava o braço dele. E na hora o braço do Cooler regenerava de uma forma muito bonita. E eu ficava, nossa, é a cena lá da abertura do Dragon Ball Z. Na verdade era a mão do Android 17, mas eu gostava de imaginar que era do Metal Cooler, porque era muito parecido. E tinha outras cenas como o Vegeta chegando de voadora, que teve vários memes isso, o Cooler enforcando o Goku e várias cenas maneiras e edges, como eu disse. E esse filme ele acaba com o Goku e o Vegeta supercarregando o Android do Cooler e ele finalmente acaba explodindo e eles ganhando mais uma vez. Eu acho legal que o Goku e o Vegeta perdem nesse filme. O Cooler ganhou, só que eles reviraram ou fizeram uma reviravolta legalzinha até. É melhor do que acabar com a Genkidama, né? Uma coisa que eu nunca entendi quando eu era criança é que o Vegeta ele fica no espaço no final. Isso só explica a minha teoria do Vegeta não ter aparecido no primeiro filme. Mas como eu só vi o anime e eu não tinha visto o primeiro filme, ou se eu vi eu não lembrava, o Vegeta ficava sozinho no espaço. E eu odiava essa cena, porque eu ficava, pera, o Vegeta não devia estar na Terra? E isso só veio pra minha mente entender hoje em dia. Pra esse eu dou 7 estrelas. Filme 7, O Retorno dos Androides. Ok, a Toei foi inteligente nessa. Em um pronunciamento oficial do Akira no mangá, o Akira explicou ao Dr. Gero a relação dos androides com ele. O Android 8 foi criado por ele e os outros também, até chegar nele mesmo, o Android 20. Mas tem um pequeno problema lá. O Android 13, 14 e 15 foram androides perfeitos, assim como o 16, 17 e 18. Só que eles nunca apareceram lá, talvez tenham sido descartados. A Toei, vendo isso, pensou que podia dar um ótimo filme fazer os guerreiros dele lutar contra eles. E não foi um filme tão legal assim. O filme conta a história que Dr. Gero, quando ele foi morto pelo Android 17, o seu supercomputador não foi desligado e acabou lançando os Androids 13, 14 e 15, com 2 deles sendo derrotados pelo Vegeta e pelo Trunks. Esse filme tem umas coisas muito legais, mas o Android 13 ele é bem... o visual dele inicial é bastante legalzinho, só que não é tão marcante assim, ele parece só um capanga aleatório e a forma final dele azul é horrorosa, é um dos piores designs de Dragon Ball. Eu acho que a única coisa que faz esse filme se destacar um pouquinho é que o Goku leva um soco no saco dele e nada demais. O filme ele é tão bonito, a animação dele não é tão legal, os vilões são genéricos, o Trunks está no filme, mas ele não faz tanta diferença tal ou não, e a forma que derrota ele é bem... O Goku absorve a Genkidama e derrota ele, Super Saiyajin 1. Esse filme é inútil, ninguém pediu ele e ele é bem chatinho. Eu dou uma nota de 3 estrelas. Filme 8, Broly, o lendário Super Saiyajin. A história do filme é a seguinte: Kuririn e os outros estão fazendo um piquenique, onde Kuririn está cantando uma música de amor e ele parece estar bastante bêbado. Será que nesse universo ele explodiu o Android 18, por isso que o céu não está aqui? Seria uma boa mesmo. Eu realmente acredito nessa teoria. Enquanto chega um Saiyajin chamado Paragus. Sim, Paragus. Ele chega na Terra avisando que criou um novo planeta Vegeta e chama o Vegeta, que é o príncipe dos Saiyajins, para ir até lá.
Nesse momento eles encontram Broly, o filho dele que destruiu vários e vários planetas, mas é controlado pelas suas algemas que prendem ele. Mas, num certo momento do filme, Broly mata o Paragus de uma forma bastante brutal e finalmente se irrita contra o Goku, porque quando o Goku era criança, ele chorou no lado do Broly. Esse filme tem bastantes problemas, por exemplo, a história dele é a mesma do Dragon Ball Super Broly, só que o Dragon Ball Super Broly melhora essa história, porque enquanto o Paragus odeia o Vegeta e manipulou seu filho pra isso, nesse ele só odeia um pouco o Vegeta. E o Broly não tem nenhum apego emocional ao Paragus, que é uma coisa bastante diferente do filme do Super Broly, que é muito melhor lá. O Broly é um personagem bastante popular, em todos os jogos tinha ele. Tentavam encaixar ele de qualquer forma, no Budokai 3 tinha um modo história dele, no Dragon Ball Sagas tinha ele, mesmo no Podendo, e ele é um dos bastantes personagens muito populares, mas muito mesmo. Em todo lugar você encontra ele e tal, e foi um dos poucos filmes, ou o único filme que virou canon. E o Akira olhou e falou, ok, esse personagem é bastante legal, e modificou sua história pra isso. Mas se esse filme tem problemas, ele tem. Primeiro que fizeram o Broly odiar o Goku em vez do Vegeta, uma coisa diferente do Super Broly, porque ele entendia que o Vegeta fez aquilo, ele morava naquele planeta horrível, e o pai dele ser mal com ele. Mas enquanto nesse, o Goku chora no lado dele, e ele lembra do nome do Goku por algum motivo. E mesmo que tentam matar o Broly em vários momentos do filme, eles não exploram tanto isso. O primeiro filme do Broly, esse que estamos falando, seria um filme muito mais sério, segundo os roteiristas dele. Ele seria um filme muito mais emocional e a relação do Broly com o Goku seria maior. O Broly seria um personagem muito bem desenvolvido. Mas aqui ele só é um papel ambulante, porque ele serve como teste físico pros Saiyajins. Tem até uma cena muito épica, que é que o Goku lança um fucking Kamehameha queima-roupa e não dá nada no Broly. O Broly com certeza é inspirado no Hulk e ele é feito para testar o pote físico dos Saiyajins. Esse é muito bom, dou uma nota de 7 estrelas para ele. Filme 9, A Batalha dos Dois Mundos. Esse aqui é legal. Por incrível que pareça, a animação desse aqui é uma das melhores animações, o foco dele é no Gohan, e temos muita coisa legal, como o Trunks com cabelo longo, temos o Tenshinhan, temos o Piccolo, temos todo mundo, e no final o Gohan derrotando todos eles com sua transformação de Super Saiyajin 2, é sério, é uma das melhores transformações de Dragon Ball, quando ele fica com esse cabelo grande, com um corpo mais pequeno, não parecendo Gohan Beast, que é horroroso. Esse aqui é muito legal. E a cena das lutas finais, apesar do Bojack e os outros não serem inimigos tão famosos ou carismáticos, eles são derrotados de uma forma épica pelo Gohan. Tem até uma cena muito boa que o fantasma do Goku aparece segurando o Gohan. E é lindo, simplesmente lindo. Esse filme não é um dos melhores, mas ele é legal. Dou uma nota de 6 estrelas. Filme 10. O Retorno do Lendário Guerreiro. Esse filme, ele é estranho, mas ele é épico ao mesmo tempo. Bem, essa é uma das partes que o Goku tava morto. Porque, se você for reparar, cada parte de Dragon Ball, até a mais específica de todas, a Toei lançou um filme entre cada época específica. Tipo, o meio da Saga Freeza teve filme, pós-Saga Freeza teve filme, pré-Cell teve filme. E aqui é o espaço do início do Dragon Ball Z da Saga Majin Buu. Então, teve um filme aqui no meio. E como não tinha um Goku, eles tinham que se virar com o que tinham. Que não tem cão, caça com rato. Era pra ser o gato, mas aqui é rato. Então esse filme conta a história de Goten, Trunks e Videl. Exatamente. Por algum motivo, o Broly estava congelado na Terra e o Goten e o Trunks acabam descobrindo isso e descongelando ele. Tem alguns momentos muito específicos nesse filme que até hoje eu não consigo acreditar que colocaram isso. Tem até uma cena que eles precisam se esconder, a Videl, o Goten e o Trunks, e o Goten começa a falar, e a Videl dá um tapa na cara do Goten e o Goten começa a chorar, velho. Essa cena é muito específica, primeiro por fazer o Goten e o Trunks desse filme muito infantis. Isso é uma coisa também do Super, mas o Super não trata eles tão assim.
Por exemplo, na saga Majin Buu, eles têm que carregar a responsabilidade da Terra pra eles derrotarem o Super Buu. Tinham que carregar isso mesmo sabendo que a mãe deles podiam estar mortas, ou todo mundo que ele ama podiam estar morrendo também. Também queriam prender eles na sala do tempo e matar eles pra eles reviverem. Isso é muito pesado, mas esse filme trata eles de uma forma muito infantil, como uma cena do Trunks mijando no Broly. O que a Toei tem tanto em uma pessoa mijando na outra? É tesão. Tem até umas partes bem desconfortáveis, como a Videl tentando lutar contra o Broly e o Broly sendo tipo Spopovic, derrotando ela de uma forma muito específica. No final chega o Gohan, que aqui o design do Gohan é muito legal. Eu adoro esse design do Gohan pré-saga Majin Buu, que ele tem essa roupa do Piccolo, tem um cabelo mais diferentezinho, até o Super Saiyajin dele é muito maneiro. Mas ele acaba perdendo também para o Broly. No final, o Gohan e Goten e uma forma espiritual do Goku, assim como no filme do Bojack, porque não podia faltar o Goku nesse filme, acaba derrotando ele com o Kamehameha em família. Uma das cenas mais épicas dos filmes, sendo lembradas até hoje, seja no Dragon Ball FighterZ ou no Dragon Ball Legends, que é uma coisa que eu gosto realmente. É muito bonito esse Kamehameha em família, significa muita coisa. Eu acho muito similar ao Kamehameha que o Gohan faz junto com a forma espiritual do Goku contra o Cell. Mas nesse filme o Broly é muito nerfado, quase não chegando na sua forma bombada, ficando a maioria do filme na sua primeira forma. E ele também podia matar o Goten e o Trunks de uma forma muito rápida, mas acabaram nerfando ele. Eu dou uma nota de 6 estrelas para esse, mas ele tem muitos problemas ainda. Filme 11, Bio Broly. Cara, como esse filme é horrível. Eles repetem o mesmo erro do outro, que é trazer o Goten e o Trunks como protagonista, e repetem o mesmo vilão por filmes seguidos. Tudo bem você repetir o Broly, repetir o Cooler, mas um atrás do outro e repetir de uma forma horrível. Trazer o Broly novamente para lutar contra o Goten e o Trunks. À toa ele de novo lançou um filme em uma parte muito específica e um filme quase colado um no outro, sabe? Esse foi o filme que menos vendeu de Dragon Ball. E os motivos são meio óbvios. Em vez de você trazer o Broly de verdade novamente e nessa luta, sei lá, ele lutar contra o Android 18, o Kuririn, lutar contra o Gohan... Não, o Gohan nem aparece nesse filme, pra você ter noção. Só fica entre o Goten, o Trunks, Android 18 e o Kuririn. Sério? E quem traz o Broly de volta é o amigo de infância do Mr. Satan. Sério, no final eles quebram o mar pra trazer até o Broly, porque o Broly tá coberto por uma moeba estranha que faz ele virar um bioguerreiro. Sério, essa luta é horrível e nem pra eles fazerem a fusão, porque nessa época provavelmente eles já tinham a fusão. Tem umas partes do filme também, o Trunks fazendo o Kamehameha, que ele nunca fez na sua vida. E tem pessoal que finge que até hoje isso não aconteceu. E sendo um dos poucos filmes que não tem nenhum personagem. O Bio Broly, ele é tão esquecível, mas tão esquecível, que nem no Dragon Ball Legends deve ter ele. Ou no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que tem quase todos os personagens da franquia. Sério, até a máquina Pilaf tá nesse jogo. A máquina Pilaf. Esse filme é realmente ridículo. O Broly, ele já é um personagem de papel. Nesse, nem carisma ele tem, nem visual maneiro ele tem, como no primeiro filme, que ele tem um visual muito, mas muito shed. Nesse, ele é só um Broly que teve uma diarreia em cima dele. É realmente horrível esse filme. Nem assistível ele é. Ele só é chato, monótono. Aqueles guerreiros bio que são os capangas pra eles ficarem lutando. E o Goten e o Trunks são os protagonistas desse filme. De novo, repetindo personagens bem genéricos pra ser protagonista de um filme de Dragon Ball. Tudo bem o outro tinha o Gohan, o outro tinha a Videl, tinha interações entre eles, tinha o Gohan lutando, o Kamehameha em família. Esse não tem nenhuma cena memorável. Talvez só é memorável como o pior filme de Dragon Ball. Eu dou uma nota de 2 estrelas. Filme 12, O Renascimento da Fusão, de Goku e Vegeta. Cara, esse filme é verdadeiramente muito bom. Primeiro que ele é um dos filmes mais bonitos de Dragon Ball. E ele também acontece pré-Majin Buu. Só que em vez de focar no Goten e o Trunks,
esse foca no Goku e no Vegeta, que é realmente os protagonistas de verdade aqui. Também temos a participação do Pai Gohan, que é um dos melhores personagens thrillers criado pela Toei, e temos um dos melhores vilões, tem um dos melhores designs de filme. Apesar do Janeiba gordo ser bastante irritante e bem cópia do Majin Buu, ele pelo menos tem presença e poderes inimagináveis. O Goku Super Saiyajin 3 tem dificuldade de lutar contra ele. Outra coisa muito legal é que eles aproveitam o Goku Super Saiyajin 3. Como eles são o orçamento de um filme, eles conseguem animar ele muito bem. Então por isso que temos a melhor representação do Super Saiyajin 3 nesse filme. Ele é muito bonito. As cenas de lutas contra o Janeiba, que tem toda aquela coisa de eu vou me transportar pelo cubo, vou dar um soco entre portais contra você, é muito bonita. Tem até umas coreografias muito maneiras. O Goku parece até um Power Rangers lutando aqui nesse filme. A história do filme é o seguinte: no inferno estava um garoto cuidando do depositor de almas de lá, até que ele quebra e acaba se tornando o demônio de 1000 almas, o demônio de várias almas negativas do mal. Primeiro se transformando nessa forma gorda do Janeiba e depois se transformando numa espécie tipo de Super Buu do Janeiba. E os espíritos do inferno acabam chegando na Terra. Diferente do arco do Android 17 do Dragon Ball GT, esse realmente aproveita. E tem até uma cena muito engraçada que o Hitler sim aparece em Dragon Ball lutando contra o Goten e o Trunks, que até se transformam em Super Saiyajins, que seriam guerreiros loiros, e acabou derrotando ele. Essa parte da Terra é muito bonitinha e tem até uma animação meio chibi, não sei porquê. A animação desse filme é muito style. O Goku, ele decide então fazer a fusão e acaba trazendo a alma de Vegeta, que estava morto, para fazer a fusão com ele, se tornando assim Gogeta. Eles souberam aproveitar muito bem a técnica da fusão Metamoro, que é uma coisa que só apareceu com o Gotenks e na época nem era canônico o Gogeta, que só vai virar canônico também no Dragon Ball Super Broly, finalmente acontecer, porque a do Goku e do Vegeta só acontece a fusão Potara. Eles foram muito inteligentes de pensarem em fazer a fusão do Gogeta. O Gogeta assim derrota o Janeiba com uma técnica nunca vista antes, que é a técnica do purificador de almas, assim derrotando o Janeiba e vencendo o dia, com o Goku se despedindo de Vegeta, que terá sua alma limpa e renascerá em outra pessoa. Bem, esse filme só não é canônico porque ele não quer também. Ele é muito bonito e eu jurava e era meu filme favorito. Para esse eu dou 7. Opa, eco da edição aqui. Eu preciso corrigir uma coisa que eu disse errada aí. Esse filme, ele não é canônico porque ele não quer. Porque ele se passa em outra linha temporal, assim como os outros. Porque podemos perceber que o Goku e o Vegeta estão mortos aqui. E o Vegeta só morre após o Majin Buu. E o Goten sabe a fusão. Então, podemos pré-assumir que derrotaram o Super Buu nessa época, e o Goku acabou ficando morto, porque o Kaioshin Supremo só dá vida pro Goku contra o Kid Buu, e o Vegeta só volta à vida também depois do arco. Então, podemos pré-assumir que esse arco, esse filme no caso, se passa numa realidade alternativa onde o Super Buu foi derrotado antes, e assim os dois acabaram ficando mortos. É uma realidade meio triste. Então não, esse filme ele não é canônico mesmo. Eu errei, foi mal, gente. Estrelas. Filme 13, O Ataque do Dragão. Esse aqui é o último filme de Dragon Ball Z pré-Dragon Ball GT. Ele lançou literalmente um ano antes do Dragon Ball GT. E esse filme é muito bonito. Ele tem a melhor animação entre eles, por ser o último filme dele e principalmente por ser o pós-Majin Buu, pois eles não tinham que animar mais nada e só lançar o filme mesmo. Isso é muito legal, para ser sincero. A história é sobre Tapion, um guerreiro que acabou sendo selado junto com Hiro the Garden, mas após Trunks descobrir essa caixinha de som, ele acaba soltando os dois, o demônio Hiro the Garden e o Tapion. Resta aos guerreiros Z selar esse monstro novamente. Esse filme, ele é muito legal e ele é muito maneiro. Tem até a cena final que dá uma ilusão ao Mirai Trunks, que realmente não é o Mirai Trunks. Parem de se confundir. Vocês não acharam o Dragon Ball direito. O Mirai Trunks não tem nada a ver com o Kid Trunks, tá bom? Certo? Certo. O Tapion, ele é um guerreiro muito legal, que ele tem a Ocarina. Por algum motivo, sempre me lembrou o Link de Zelda.
E eu acho até que ele foi inspirado, porque ele usa a ocarina, tem a espada, e ele acaba dando essa espada até para o Trunks. No final do filme, o Goku acaba usando o golpe do dragão para derrotar o Hirudegarden. Esse filme tem a melhor história, tem o melhor personagem criado para filme, que é o Tapion, tem a melhor animação, até uma cena do Gotenks que é muito bonita, e tem o melhor ataque, que é o ataque do dragão, que eu fiquei muito triste após saber que ele não é canônico. Ele foi muito bem aproveitado no Dragon Ball GT e em outras mídias como nos jogos. O golpe do dragão é realmente um golpe que eu queria que fosse canon, principalmente agora por Goku fazer um tipo de Susanoo, mas ele não pode fazer o golpe do dragão. Eu queria que ele fosse canon. Akira Toriyama, por favor, canoniza o golpe do dragão, ele é lindo e simboliza muito bem Dragon Ball. Para esse eu dou 7 estrelas. Filme 14, A Batalha dos Deuses. Inicialmente, A Batalha dos Deuses seria um filme filler. Exatamente, um filme oficial, mas filler. Contaria a história de um lagarto deus que ele sairia espalhando vírus de negatividade pelos planetas. Por isso que o nome de Bios, que vem de vírus em japonês. Goku assim ia se tornar um deus Super Saiyajin que lembrava bastante o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4. Mas esse filme não sabemos se seria pós-GT ou pré-GT. Não fazíamos ideia. Por isso que muitos acabam chutando o design dele com um Super Saiyajin 4 com cabelo longo dourado, ou só um Super Saiyajin 3 com cabelo longo normal. Mas o Akira Toriyama acabou pegando esse filme e tentando fazer um filme mais positivo, um filme mais pra cima, fazendo a história que conhecemos hoje, do Bios, Deus da Destruição, e ele acabou voltando também para o anime de Dragon Ball Super, o mangá, e até hoje estamos aí por causa desse filme. Muitos dizem que ele fez isso para tirar a fama negativa que Dragon Ball Evolution tinha deixado pela franquia. Esse filme é bastante legal, ele é bem melhor do que o mangá do Dragon Ball Batalha dos Deuses e o anime. Tem muita gente que prefere o anime e tal, mas não. Esse aqui é muito legal, ele tem uma cena muito maneira como eu chego de destruição e começa a tocar Hero, Goku voando, lutando contra o Bills. A transformação God é muito bonita nesse filme, diferente do anime que ele fica com um cabelo duro, enquanto nesse ele é uma forma mais Deus, o cabelo fica mexendo e ele é muito mais bem animado do que o original no anime. E é realmente algo bastante divertido e legal. Esse filme é muito maneiro, ele tem o melhor design do Bills, que depois desse filme nunca mais conseguiram acertar. Até no Dragon Ball Super Broly ele é feião e nunca conseguiram acertar o design dele. É um filme feito pelo Akira, então é bom. Dá uma nota de 7 estrelas para esse. Isso, claro, pela dança do bingo. Dragon Ball Fukatsu no F, ou Renascimento de Frieza. Esse aqui é o último filme do Dragon Ball Z e ele é pré-Super. No Super ele é horroroso, essa saga. Ele tem até uns frames bonitos, mas é só frame. A animação é super travada e os personagens ficam com cara de arroto toda hora. A animação nessa época tava simplesmente horrorosa. E quando nesse filme é melhor. Apesar que esse filme tem muitos defeitos, como o Goku voltar no tempo pra matar o Freeza, que é uma coisa tirada muito da bunda, o Vegeta não derrotar o Freeza e o Goku derrotar o fucking Freeza dourado com o Kamehameha. Também matarem o Freeza para depois trazerem ele de volta no arco do Torneio do Poder e deixarem o Freeza vivo até hoje. Esse filme tem muitos problemas. Esse arco tem muitos problemas. Ele podia ser muito melhor. Mas o Freeza aqui ele é muito mais infantil, ele não dá medo. O Gohan aqui é muito fraco. O Piccolo só tá por tá. Apesar que tem umas cenas muito maneiras do Mestre Kami. Esse filme tem muita utilização de 3D desnecessária, que fica parecendo até coisa do Dragon Ball Xenoverse. E não tem nenhum pouco de detalhe pra parecer outra coisa, como o Dragon Ball Super Broly, que a direção foi muito inteligente para levar eles para outra dimensão, para eles ficarem em 3D. Nesse não, eles só ficam 3D porque sim, igual no Batalha dos Deuses. E esse filme tem muitos problemas, mas ele é legal, ele é melhor que os outros, ele é canônico pelo menos. E é melhor que o Dragon Ball Super e o mangá, então eu dou uma nota de 6 estrelas. Filme 16, Dragon Ball Super Broly. Caramba, esse é o melhor filme de Dragon Ball, sem meme. Se eu pudesse dar 8 estrelas pra ele, eu dava. Mas eu vou dizer que ele é um 7 estrelas plus. Ele é o dragão, o Omega Shenlong dos outros. A animação desse é muito melhor, porque o traço do Yamamuro era um traço bastante datado e era um traço muito feio. O cabelo do Goku tinha brilho, o Super Saiyajin 1 era uma cor de miojo. E ele é muito bom para ser um pós
Dragon Ball Super. Se forem relançar ele, por favor, Toei, relance igual a Ufotable relançou Kimetsu, o filme. Você só faz uma open e recorta o Dragon Ball Super Broly, só faz umas cenas adicionais, tá certo? O traço do Shintani é simplesmente lindo, e esse filme tem um tom muito mais artístico do que os outros filmes de Dragon Ball, com uma cena de misturas de cores. Ele acaba misturando uma cor com outra, que fica branco, que acaba virando Super Saiyajin Blue. Sim, e muita gente acaba falando, mano, ele tem todo o mais superior? Não, é só um tom artístico melhor. As cenas são muito fluidas, apesar do traço ser bastante simples, mas é um traço que representa muito do Akira Toriyama, que é um traço simples. Esse filme canoniza o Broly, melhora a história do Broly, porque o Akira Toriyama é um escritor muito melhor do que os escritores da Toei. Também tem um Godita canônico. E depois de anos, a gente vê na abertura do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, na abertura do Dragon Ball Budokai 3, em todo lugar que você via tinha um Godita versus Broly em algum lugar. E esse não joga fora essa ideia do Godita versus Broly. Ele aprova essa ideia e faz eles lutarem juntos, apesar que a Toei divulgou meses antes que ia ter realmente isso. Esse filme é muito bom, eu dou uma nota de 7 estrelas, mais um plus. Eu adorei assistir ele no cinema, foi o primeiro filme do Dragon Ball que eu assisti no cinema. E a música, nossa, Blizzard é incrível, cara. Blizzard é realmente uma das melhores músicas de Dragon Ball. Esse filme é um dos melhores filmes de Dragon Ball, sem dúvida alguma. Eu espero que o Shintani continue na direção artística na volta de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Hero, o último filme lançado até agora. Esse foi o segundo filme Super. E ele abordou 3D? Sei lá, o 3D desse filme não tava tão horrível como o 3D das cenas do Dragon Ball Batalha dos Deuses, o Fukatsu no F, nem nada. Mas esse aqui é muito bonito, lembra até Arcane ou um pouco Aranhaverso, que tenta fazer um 2D meio 3D. Tem até algumas cenas que parecem realmente serem 2D, mas eu acho muito perca de tempo eles fizerem isso e não continuarem com o traço do Shintani, principalmente por esse filme ser canônico. O segundo filme que é realmente 100% canônico em Dragon Ball. Eu acho que deveriam fazer ele ser 2D com o traço do Shintani, mas eu acredito que eles estejam economizando para fazer as cenas de luta do arco do Moro. É a única explicação plausível para mim. Esse filme conta a história do Piccolo e do Gohan indo lutar contra os Gamas e no final aparece o Cell Max. Esse filme tem problemas, tipo, como o Piccolo ele pedir pro Shenlong pra ele aumentar o poder dele, e eles bloqueiam uma nova transformação, o Gohan também, mas não leva a mal, esse filme é bastante legal, eu gostei dele quando eu vi, só que ele tem problemas, eu não sei se é no timing ou no mau costume. Por exemplo, o Ultimate ele é a forma final. O Supremo Kaiô ele até fala que ele não gosta do Super Saiyajin, porque só acaba mudando a aparência e não aumenta todo o seu poder. Enquanto o Ultimate é a mesma aparência do Gohan, só que com o poder liberado. É o poder total liberado do Gohan, que desde a Saga Freeza acabou não liberando tudo. Mas a forma Beast é uma cópia do Super Saiyajin 2, a cena é idêntica, até com o Cell trazendo pra tentar fazer essa nostalgia pra gente. E ele libera o poder oculto do poder oculto, que não faz o menor sentido, ainda faz uma transformação horrorosa com aquele cabelo parecendo Dragon Ball AF. Enquanto o Piccolo tem uma transformação bastante legal, que lembra bastante Slug, só que eu não entendo pra que ser laranja. A Pan é com certeza a melhor coisa do filme, mas eu acho que deixar o Gama 1 e o Gama 2 com um deles sendo morto é algo horrível, porque podia continuar com isso. Apesar que eu não gosto do Cell Max, eles foram inteligentes em fazer o Piccolo virar gigante, igual no Dragon Ball clássico, e segurar ele. Mas tem alguns problemas, como o Cell Max, que ele é feio, é estranho, é só usado por Gohan, mostrar que ele tá mais forte. Esse filme é meio que uma série da Marvel. Ele não é uma série para desenvolver, criar o personagem, ou trazer um personagem que a gente já conhece para ser desenvolvido. Não, eles não querem contar uma história, eles querem transcender alguma coisa que vai acontecer em breve. É a mesma coisa, só quiseram trazer o Gohan e o Piccolo serem mais fortes para lutarem no futuro. Mas esse filme até que é bom. Eu dou 6 estrelas para ele, porque ele é canônico, ele é bonito e eu vou reassistir ele dublado. Mas sem dúvidas é um ótimo filme de Dragon Ball. Não podemos negar isso. E não vejo a hora de chegar o próximo ou o arco do Moro. Quem sabe, né?
Então é isso, o vídeo fica por aqui, mas antes eu quero fazer umas considerações finais. Primeiro, essa é a minha tier list dos filmes de Dragon Ball Z, só pra deixar claro. E muitos vão falar, ai o Bardock, ai o Goku Jr., ai o Trunks e o Mirai Gohan. Gente, esses são especiais de TV. Eu não citei eles porque além do vídeo ficar enorme, eu não queria citar os especiais de TV, porque eles só tem 30, 40, 20 minutos alguns, e eles só são especiais, não filmes por si só. Se vocês quiserem e comentarem muito nesse vídeo, eu talvez faça um vídeo só dos especiais. E outra, nesse momento que eu estou gravando esse áudio, já terminei Dragon Ball Clássico, e vai ter a review dos arcos. Eu já tô até escrevendo. Então, quando eu terminar de reassistir o Z e o Super e talvez o GT, eu vou ver os filmes e fazer o vídeo. Não agora, não tô prometendo, mas é uma promessa, querendo ou não. Mas eu irei fazer, mas não esse ano e nem sei se próximo ano. Talvez lá pra 2025. E vai ser uma análise tão grande ou maior que essa. E outra, eu não coloquei Dragon Ball Evolution, apesar de ser um filme de Dragon Ball. Por quê? Eu queria deixar só os filmes animados de Dragon Ball e não filmes gerais. E eu também não queria estragar essa lista bonitinha e linda, porque colocando o Evolution ia ter que ter muito mais tempo, mais que 1 hora, ia ficar quase uns 30 minutos só falando do Evolution. Nos especiais de TV eu tô pensando em colocar ele, porque assim vai ter uma equilibrada ali, porque tem o meu Dragon Ball favorito, por assim dizer, minha mídia favorita Dragon Ball lá no meio, e a que eu mais odeio, que é o Evolution. E eu não queria só estragar isso aqui, mas eu sei que o Evolution existe, não precisa comentar aí. E eu tô dizendo, eu não queria estragar, apenas isso. E temos muitas mais outras coisas ali e aqui. E outra, a minha nota que tá no My Anime List não é necessariamente a nota que tá aqui, porque eu tô avaliando eles como filme de Dragon Ball e não como mídia geral de anime. Então eu tô dizendo aqui logo no início, avisando que é apenas avaliando quão bom como filme de Dragon Ball ele é, mas não tão bom em geral, tecnicamente, por assim dizer. Por isso que tem muitos filmes ali que são bem ruins de roteiro, como o do Broly, com notas de esferas altíssimas, porque também tem que contar a importância desse arco, desse personagem, desse filme para Dragon Ball e a importância que ele teve pra mim, porque teve muitos filmes que eu via quando eu era criança. Antes de eu terminar mesmo o Dragon Ball Z, eu já tinha visto esses filmes. E sem contar que eu pesquisava toda vez que eu chegava no notebook para assistir esses filmes. Então eles são muito importantes pra mim. Eu não avaliei eles pensando só, é os filmes de Dragon Ball. Não, são os filmes de Dragon Ball que eu cresci vendo, que eu via toda vez na TV. Toda vez que meus primos chegavam com o DVD novo, meu pai me dava um DVD de Dragon Ball, eu ficava muito feliz e assistia mesmo assim, mesmo se fosse o filme do Garlic, o filme do Cooler, o filme do Dr. Wheeler, eu via. No máximo eu não tinha visto uns 2 antes da gravação desse vídeo, mas eu corri atrás e acabei vendo. E foram os filmes que eu menos gostei, porque além deles serem de uma época muito específica do início do Dragon Ball Z, eles são bem ruinzinhos, que é o filme do Garlic Jr. e o filme do Dr. Wheeler. São os 2 filmes que eu acabei só vendo bem depois. Mas filmes como o do Tars, do Slug, eu já tinha visto há muito mais tempo. E o do Bio Broly, porque eu não sei se eu não tivesse visto naquela época, eu teria visto hoje em dia. Então galera, esse foi o meu primeiro vídeo de 1 hora de duração. Ele foi muito difícil de fazer, eu tive que exportar umas 4 vezes o KineMaster travando, por isso que tem alguns erros de edição boba. E eu queria muito corrigir, mas não dá, porque o KineMaster ficava travando, e se eu corrigir alguma coisa, vai acabar com tudo. Então me perdoem qualquer erro de pronúncia, de dicção, e até mesmo erro de edição mesmo, porque quando o KineMaster tá a 3 FPS não é fácil de editar. Eu agradeço de verdade quem assistiu até aqui, porque isso vai ser um tiro no escuro. Porque um vídeo de 1 hora pode ser muito bom para canal grande, mas para um canal pequeno pode matar a redenção. Então isso tá sendo a minha maior aposta atual. A minha maior aposta é algo que eu realmente amo e fiz com muito, mas muito carinho para entregar para vocês. Não foi um vídeo feito de qualquer jeito ou pensando no lucro.
porque eu podia fazer vídeos genéricos e até vídeos falando sobre o Super Hero apenas, colocando o título mais clickbait que existe para ganhar isso, mas eu queria mesmo fazer algo de coração e algo que eu me orgulhasse e me desafiar a fazer um vídeo de 1 hora para vocês e não entregar algo porcaria, fazer 1 hora da minha melhor edição, da minha melhor capacidade de editar vídeo e a minha maior influência que eu tive no YouTube, porque eu queria mesmo explicar tudo que eu sinto sobre esses filmes. Tem alguns ali que eu deixei meio vago, que é o do Batalha dos Deuses pra frente, porque como vai ter análise de cada arco, eles são 100% canônicos, eu queria realmente fazer um vídeo futuro sobre eles. E atirar nele agora, fazeria o próximo vídeo no futuro ficar meio obsoleto, ou meio sem sentido. Então eu quero deixar pro futuro. Mas os filmes como do Gallic, ou o filme do Cooler, que eu nunca mais vou voltar pra comentar aqui no canal, eu preferi deixar meio solto e já dizer tudo por cima deles e dar minha opinião geral. Eu peço de verdade que vocês tenham gostado sobre esse vídeo, porque ele foi um dos vídeos mais nerdola que eu fiz, porque é um assunto que eu realmente gosto. Dragon Ball é mesmo minha franquia favorita. É uma franquia que eu acompanho desde meus 7 anos até hoje. É a franquia que eu mais via vídeos no YouTube, como do Casa do Kami, ou até outros vídeos mais besta por aí. Eu sei muita coisa de Dragon Ball e eu não podia deixar todo esse conhecimento sobre os filmes assim de boa. E outra coisa, antes de falarem que eu tô copiando o Saco, eu quis me inspirar mesmo nele e fazer algo que eu realmente gostava, porque inicialmente eu pensei em fazer um vídeo sobre os filmes de Doraemon, só que, bem, eu vi muitos poucos e alguns eu vi por causa do Saco, sabe? Então, eu queria mesmo fazer vídeos sobre uma coisa que eu era apaixonado, que no caso é os filmes de Dragon Ball Z. E eu peço aí que você comente aí embaixo qual é o seu filme de Dragon Ball Z favorito. E eu espero de verdade que eu não tenha machucado uma parte da sua infância, sendo meio chato e crítico hoje em dia. Mas eu quero dizer de verdade mesmo que esses filmes foram muito importantes pra mim. Se não fosse eles, eu não teria gostado tanto de Dragon Ball. E se não fosse eles, eu não sei se eu seria o mesmo de hoje em dia. Muitos deles me fizeram parte importante da minha vida, que era a parte que eu não tinha internet em casa. Eu não tinha nada pra fazer, os desenhos da TV eram cortados pela programação local. E a única coisa que me sobrava era assistir o mesmo filme de Dragon Ball todo santo dia, todo dia, o mesmo filme diversas vezes. Eu sabia de cor o que ia acontecer, mas mesmo assim, saber a sensação do Goku ganhar todos no final era muito boa. Tem alguns filmes ali que tem um roteiro péssimo, mas eles aquecem o meu coração até hoje, como o do Tarles. Eu tinha visto tantas e tantas vezes que esse filme faz parte da minha infância, muito importante, porque a minha única companhia naquela época, porque eu não podia sair de casa, sabe? Porque era perigoso onde eu morava e não tinha internet. E minha mãe estava muito ocupada fazendo outras tarefas de casa. Era Dragon Ball Z. Eu ligava toda vez aquele mesmo filme que eu vi umas 10 vezes ou mais para me fazer aquela companhia diária. Aquela minha companhia que eu sabia que eu não podia temer nada, o perigo e o caos, sabe? Eu não podia fazer isso. Eu só podia ver Dragon Ball. E eu sentia algo especial. Por isso que essa franquia é tão importante pra mim. Por isso que Dragon Ball, muitos falam que não tem história, muitos falam que é uma obra horrível, mas no fundo eu acabo tendo um valor sentimental por causa disso. Um valor que eu sei que foi muito importante na minha vida, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos que, sei lá, eu só queria desistir de tudo. Essa franquia sempre esteve comigo. Então, a única coisa que eu posso dizer pra Toei, pro Akira Toriyama e até pelo pirateiro que fez aqueles filmes no DVD é obrigado. E obrigado a cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo. Porque, sabe, não é fácil fazer um vídeo de uma coisa que não tá bombando. De verdade. Obrigado a todos. Então, eu quero agradecer por você ter visto o vídeo até aqui. Ele é enorme, é gigantesco. Eu nunca fiz um vídeo desse tamanho. Principalmente sobre algo que eu amo muito. E que eu sou muito fã... Pera!
Que barulho foi esse? É o que? É o Goku? Echo, eu sei que você é meu fã. Então queria poder lutar contra você pra ver se é forte de verdade mesmo. Não. Se prepare. Echo, eu irei lançar o meu mais forte ataque contra você. Até o Freeza, o Majin Buu não aguentaria. Eu ainda não estou acreditando que o Echo partiu. Ele era um dos meus melhores amigos. Eu falei que não era uma boa ideia, mas ele não me escutou. Enquanto todos choram, está em lugar melhor, pelo menos eu acho. Sua primeira vez. Pizza.